minha leitura finalizada, minha leitura atual e a minha próxima leitura. Oi, oi, leitoras e leitores! Vamos falar sobre livros? Bom, gente, hoje eu vim aqui mostrar para vocês a minha leitura finalizada, a minha leitura atual e a minha próxima leitura do mês de dezembro. Não é uma TBR, tá? Não é. Eu resolvi para esse mês de dezembro que eu não vou fazer TBR, porque nunca dá certo, gente. Eu me programo para fazer aquelas leituras, eu escolho, passo um bom tempo na frente da minha estante aqui, escolhendo a minha próxima leitura e nunca dá certo, porque sempre chega um livro que eu atropelo tudo, ou eu acabo enrolando e nunca termino. Digamos, eu escolho 4 livros e acabo lendo só 2 ou acabo lendo só um, porque para mim ultimamente está muito difícil manter um ritmo de leitura. Eu não tô conseguindo manter um ritmo de leitura e isso tá me agoniando bastante. Mas no ano de 2026 eu quero muito manter um ritmo de leitura, eu quero muito tentar ler pelo menos 3 livros durante o mês. Eu acho que isso é uma meta muito fácil de alcançar. Tá um pouquinho difícil, eu tô tentando já há um tempo sair de uma ressaca literária. Tá difícil, mas a gente tá tentando, a gente tá fazendo. É por isso que eu tô tentando ler livros que me agradem. Tô focando muito mais em livros de suspense e de romance, que são livros que são um livro conforto pra mim, sabe? Que eu sei que dificilmente eu não vou odiar, dificilmente eu não vou me cansar. E tô dando um tempo dos livros de fantasia, que são uma coisa mais difícil, que você tem que ter um pouquinho mais de atenção pra ler, porque você tem que entender o mundo da fantasia, enfim, são coisas assim um pouquinho mais complicadas. Então, assim que eu tiver num ritmo bom de leitura, eu quero voltar a ler livros de fantasia. Mas enfim, gente, eu venho aqui mostrar pra vocês as minhas leituras que eu finalizei, que eu tô fazendo no momento, e a minha próxima leitura. Não vai fugir disso aqui, realmente vai ser isso aqui. A minha próxima leitura vai ser essa, eu espero. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu finalizei agora em novembro. Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover. É um livro bem legal de ler. Eu dei 3 estrelas para esse livro. E basicamente aqui vamos ter 2 pontos de vista nessa história. A Morgan e a Clara. E a vida delas vira de ponta cabeça depois que acontece uma tragédia na família. E aí mãe e filhas vão ter que achar um jeito de lidar com isso, de seguirem sozinhas a vida. Só que muita coisa acontece. Morgan vai ter que encarar várias realidades. Morgan, ela vai ter que enfrentar várias verdades, várias mentiras vão ser descobertas, e ela vai ter que dar um jeito de lidar com isso enquanto ela tenta criar uma filha adolescente. E nesse livro também nós vamos ter a história da Clara, que é filha da Morgan, que tenta, né, ser atriz, só que a mãe dela não aceita esse sonho dela. E nesse meio tempo, ela começa a ter um relacionamento com o Miller, que é um rapaz muito fofo. O romance dos dois eu gosto bastante. Eu gostei bastante da história. Só que eu dei 3 estrelas porque, não sei, gente, eu amei, tá? Logo no começo do livro, eu amei. Acontece várias coisas logo no começo do livro. E da metade do livro em diante, pra quem não sabe, esse livro tem quase 400 páginas, tá? São 398, se eu não me engano. As primeiras 100 páginas do livro são fofoca atrás de fofoca, babado atrás de babado, plot atrás de plot. Vai acontecendo várias coisas e eu gostei bastante. Só que do meio do livro em diante, nas últimas 200 páginas, eu comecei a ter raiva da Morgan, porque ela tinha muito medo de encarar as coisas, tipo assim, falavam pra ela, o Jonah aqui no livro falava pra ela, é melhor contar a verdade e tudo mais, e ela não fazia isso de jeito nenhum, e isso começava a afetar a filha dela, entendeu? Porque a tragédia que aconteceu não afetou só ela, afetou a filha dela também, e o fato dela deixar a filha dela pensar coisas horríveis sobre ela e não falar a verdade, começou a me irritar, ela preferia fugir de tudo, menos, entendeu? De encarar a verdade como uma adulta deve fazer. E foi uma das coisas que mais me irritou nesse livro, por isso eu dei 3 estrelas. Esse é o 5º livro da Colleen Hoover. Quarto livro da Colleen Hoover que eu leio, e até agora foi o que eu menos gostei. Para os outros livros eu dei 4 estrelas e para esse aqui eu dei 3. Não é uma leitura ruim, eu acho que é uma avaliação boa, 3 estrelas no ranking de 5, né? Porque normalmente a gente dá 5 estrelas. Então eu achei uma avaliação boa. E o livro é bom, não achei ruim não. Ontem eu vi a adaptação
o filme, né? E sinceramente eu achei uma bomba o filme. Eu não gostei de nada. Eu senti que o filme tava muito atropelado. Pra mim, você só ia conseguir entender o filme se lesse o livro. Não gostei das referências do filme pro livro. Não gostei, gente. Eu simplesmente não gostei. Não gostei dos atores que foram escalados. Não senti química nenhuma. Eu senti mais química dos personagens lendo do que vendo lá o filme. Não gostei, enfim, eu não gostei do filme. E essa aqui foi a minha leitura finalizada do mês de novembro. A minha leitura atual, gente, eu tenho que ser sincera. Esse mês eu pretendia ler A Maldição da Casa das Flores, tá? É um suspense que vai contar a história da Jade. Ela é uma menina vietnamita que teve que se mudar para o Vietnã para ajudar seu pai a reformar uma casa, né, que eles querem fazer de pousada. Isso porque ele prometeu que ia dar uma boa grana para ela e ela ia poder voltar para os Estados Unidos e fazer a faculdade que ela tanto queria. Só que nesse meio tempo ia acontecer várias coisas, principalmente no jardim da casa iam acontecer várias coisas. E, gente, eu comecei a ler esse livro aqui com altas expectativas, tá? Eu achei que ia ser um livro de suspense, quase um livro de terror. Só que, não sei, esse livro não se encaixou pra mim. Eu não conseguia focar em nada nesse livro. Pra mim, parecia que eu só tava indo, mas não tava entendendo nada. Sabe quando você tá lendo ali, mas o seu cérebro não grava o que você tá lendo, que você não consegue prestar atenção? Tava desse jeito. Eu li as primeiras 40 páginas e eu senti que se eu forçasse mais, eu ia entrar em uma tremenda ressaca literária. Eu não ia conseguir continuar lendo esse livro. A minha meta era pelo menos chegar às 100 páginas, mas eu não consegui. Eu parei na página, eu acho que 42, 43, por aí, porque eu queria chegar nas 100 páginas, porque normalmente o livro, ele começa a engatar depois das 100 páginas. Normalmente é assim, as primeiras 100 páginas são mais introdução para contar, para personagem começar a se abrir, e a partir das 100 páginas começa a acontecer tudo que tem que acontecer, o desenrolar da história começa a acontecer. Só que tava uma tortura, gente, uma tortura. Parecia que eu virava as páginas e não saía de lugar nenhum. Juro, eu não conseguia entender nada, eu não conseguia me fixar em nada, eu não conseguia entender. Essa é a palavra, não conseguia entender. Eu só conseguia ler, mas não conseguia compreender o que estava acontecendo. E eu pensei, ai, gente, eu não gosto de abandonar livro, não gosto disso. Mas eu senti que se eu não abandonasse esse aqui, sério, eu ia entrar numa ressaca literária. Eu comecei ele no dia 30 de novembro, hoje já é dia 2 e eu abandonei. Não abandonei definitivamente, meu Deus, eu nunca vou ler, nunca mais vou voltar a ler. Provavelmente eu quero dar mais uma chance pra ele no futuro, só que agora não é a vibe. Eu sinto que não é a vibe, eu sinto que se eu forçar, vai ser uma coisa extremamente ruim pra mim, e leitura não é isso. Leitura tem que ser uma coisa prazerosa. Eu não gosto de abandonar livros, eu não sou de fazer isso, eu gosto de forçar a ler até o final. Só que dessa vez aqui ainda não serviu pra mim. Eu pretendo ler mais lá pra frente, mais lá pro futuro. Só que no momento eu não consigo ler esse livro até agora. Como eu interrompi a minha leitura, né? Eu abandonei o livro A Maldição da Casa das Flores. Eu fui pra minha outra opção. Porque eu já tinha feito eu já tinha escolhido meus livros. Eu ia finalizar Se Não Fosse Você. Aí a minha leitura atual seria A Maldição da Casa das Flores. E a minha próxima leitura seria Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins. Mas aí, como eu não consegui, né, finalizar A Maldição da Casa das Flores, eu fui logo para minha outra opção. Então, atualmente, eu estou lendo Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. É o meu segundo livro de contato com a autora. Eu gosto bastante, tá, dos livros da Taylor Jenkins. Eu acho que é uma leitura muito fluida. Ela escreve muito bem, embora ela tenha uma mania irritante de colocar aspas ao invés de travessão nos diálogos dos personagens. Eu não suporto isso, eu não gosto nem um pouco. Eu acho que foi também um dos motivos de eu não ter gostado de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu não gosto de diálogo com aspas. Muitas coisas, é só um detalhe e tudo mais, mas eu não gosto, não acho legal, porque parece que o livro é tudo a mesma coisa, entendeu? Eu gosto do travessão porque dá uma destacada ali, entendeu? Quando você abre a página, não parece que é tudo a mesma coisa.
entendeu? Mas apesar disso, eu gosto bastante da escrita da autora. É o meu segundo livro de contato, como eu já falei, com a escrita dela. Eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gostei da história, mas não amei. Inclusive, sendo bem sincera com vocês, eu tô pensando em reler essa história. Porque parece que todo mundo amou Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, o universo inteiro amou esse livro, menos eu. Eu dei 3 estrelas, como eu já falei. É uma classificação boa para um livro, tá? De 5 estrelas. Você receber 3 estrelas significa que o livro é bom, mas eu não amei. Não amei o livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Até o momento eu li. Deixa eu ver aqui. Eu tô na página 15. Tá? E até o momento eu tô gostando bastante. Basicamente, né? Aparentemente vai ser um triângulo amoroso aqui. E é tudo que eu queria, gente. Eu queria um livro de romance, clichê, porque eu quero saber com quem ela vai terminar no final. Se ela vai terminar com um dos dois. Não tem como dar errado, né? Como eu não amei o primeiro livro que eu li, da Taylor Jenkins, talvez eu ame esse. Não tem como dar errado, gente. Dificilmente um livro de romance dá errado, a não ser que seja um livro totalmente mal escrito. Mas enfim, a minha leitura atual está sendo Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins. Se vocês já leram, deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês gostaram. Mas enfim, essa aqui está sendo a minha leitura atual. E a minha próxima leitura, né, assim que eu terminar Amores Verdadeiros, eu quero ler Como Sobreviver a um Filme de Terror. É um suspense, tá dizendo logo aqui, que é um livro de suspense, um romance em ritmo acelerado. Um romance em ritmo acelerado e envolvente sobre duas amigas tentando sobreviver, literalmente, ao seu último ano no colégio. Eu achei bem legal. O perigo não está somente na tela, tá? Eu acho que é um livro de suspense, apesar de aqui atrás dizer que é um romance, né? Porque, tipo, o nome. Como Sobreviver a um Filme de Terror. Eu sei que tem um segundo livro, né? Que a capa é azul. No momento, eu só tenho o primeiro. Eu vou dar uma chance. Se eu gostar, talvez eu volte pra ler o segundo. Talvez eu compre o segundo, né? Se eu gostar, eu vou dar uma chance desse aqui. E, gente, é isso, basicamente. Esse é o meu plano, tá? Pra esse começo de dezembro. Depois que eu ler esses livros, esses 2 livros que eu quero ler, eu vou dar um foco maior a livros natalinos. Eu não sou muito de ler contos de Natal. Na verdade, eu acho que eu ainda não li nenhum conto de Natal, mas eu quero dar esse foco maior. Me deem sugestões aí, se vocês já leram livros, contos de Natal. Pode ser romance, pode ser qualquer coisa, mas principalmente romance. Deixem aí nos comentários, tá? Eu ainda não li nenhum. E é isso, gente. Me contem aí também nos comentários se vocês já fizeram esse viagem de vocês para dezembro, quais são os livros. Se vocês já leram algum desses livros que eu mostrei aqui para vocês, deixem aí nos comentários, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.